Bom, eu, filha do seu Zezinho, a terceira filha, uma criança normal, arteira por sinal, né? O que eu posso lembrar da minha infância? Eu me lembro muito do meu pai chegando do rio com um peixe, então eu só me identificava ele como pescador. Até então, sempre ficava, ou eu fazia minhas brincadeiras lá como criança normal, ficava em casa junto com os meus irmãos e via meu pai chegando do rio. E eu ouvia muito meu pai falar com a minha mãe que ele ia pescar porque ele ia montar uma barraca. Só que eu não sabia nem o que era barraca, porque a nossa infância ela era muito restrita, a gente não tinha sequer uma barraca para brincar, tipo hoje que as crianças têm essas barraquinhas para brincar. Então eu não sabia o que era barraca. Aí eu me lembro que o meu pai ia comprando tipo umas madeiras. A nossa casa era uma casa muito simples e que não tinha forro, não tinha laje, não tinha forro. Aí tinha as madeiras do telhado. Eu me lembro quando eu ia dormir, até mesmo com uma madeira, que eu era pequena, eu ia dormir e ficava olhando para cima e via aquelas madeiras que o meu pai ia colocando no forro da casa. E para mim aquilo era barraca. Eu não sabia o que era barraca, tudo bem. Aí com o passar do tempo, só para vocês terem uma noção, o meu pai começou a fazer doce em 74, conforme ele descreve, mas ele só veio montar a barraca dele, a primeira barraca, em 86, um bom intervalo. E eu sou de 80, então eu tinha 6 anos quando ele montou a primeira barraca, mas eu não tinha essa formação, o que era barraca, o que era vender. A minha vida era de brincadeira e ver meu pai chegando do rio. Isso era meu relacionamento, falando de comércio, alguma coisa assim. Chegando do rio com peixe que eu sabia que ele vendia e era isso, só isso que tinha na minha cabeça. E barraca, aquelas madeiras que ficavam em cima. Muito bem, meu pai montou a barraca em 86, eu criança, né? Quem ficava na barraca era minha tia, que ela já era mocinha, né? Na época, ela ficava na barraca, então a gente tinha esse relacionamento. Na medida que nós fomos crescendo, eu, assim como minhas irmãs, meu irmão, que a gente aprendia um pouquinho a fazer conta, meu pai já colocava a gente lá na barraca. Então, eu ia na barraca para quê? Eu ia na barraca para brincar, eu ia na barraca porque eu tinha que obrigação, como a mãe mandava lavar a louça, eu também tinha que ir na barraca. Às vezes ia chorando, não queria ir, mas ia. Tá bom, ficava lá e ia tendo essa vivência. Quando, que eu não me recordo de idade, eu identifiquei que para a gente conseguir alguma coisa, a gente precisava de dinheiro para comprar alguma coisa. Então eu fiquei pensando, ficava na barraca pensando na minha ignorância, na minha criancice, que se eu fizesse alguma coisa eu podia vender e ganhar um dinheiro. Aí eu fazia umas cartinhas com papel de pão e colocava em cima do balcão como se fosse uma lindeza. Colocava lá, às vezes chegava um cliente e ele via aquela coisa, uma coisa de criança, dava uma moedinha. Eu já achava que eu já tinha feito um negócio, vendido aquela minha cartinha. E tudo bem, nasceu. Só que aí, isso foi toda a nossa infância. E o meu pai sempre priorizou e a gente conseguir continuasse os nossos estudos. Aí quando entrou a minha adolescência, eu sempre fui uma criança muito tímida mesmo. A gente perde muito com essa timidez. E aí quando eu comecei na minha adolescência, continuava a rotina. Tinha que ir para a escola, voltava e tinha que ficar para a barraca. E eu gostava muito de estudar música, tocar órgão, porque eu tocava órgão na igreja. E estudava para tocar na igreja. E aí eu tinha que dividir. Tinha hora que eu tinha que fazer minhas atividades escolares, queria estudar música, mas tinha obrigação de ficar na barraca. Mas aí na minha adolescência, eu ainda tinha aquela identidade que eu precisava do dinheiro. Então aí eu começava a fazer outras coisas. Eu fazia bolo, fazia bombom, fazia alguma coisa que não era o pé de moleque para eu poder vender e ter alguma coisa para me comprar alguma coisa para mim. Então essa foi a minha vivência lá até fazer. Terminei o ensino médio depois, quando eu fui fazer o ensino médio, eu fiz uma escola particular na época, que é a Universidade AFEP, aqui em Itajubá. Eu fiz meu colégio técnico, na época eu falava processamento de dados, que hoje é técnico em informática. Porque eu também queria trocar. Eu queria ser um profissional talvez de TI, ser secretária, menos vender pé de moleque. Isso não fazia parte do meu pensamento naquele momento. Então eu ia fazer isso, eu queria estudar para me adquirir uma profissão ali. E o que eu aprendi lá, que é a lógica, que eu não aprendi, eu falava que eu não aprendi por causa de eu ser muito tímida, mas a lógica ficou na minha cabeça. E com esse lado empreendedor que a gente só foi entender isso lá na frente, fez toda a diferença para mim. Então, como eu já tinha consciência que estava difícil para o meu pai pagar o meu curso, mais o curso da minha irmã, que estava fazendo na época pedagogia, e tinha a minha irmã, a terceira, a Adriana, que ela também já estava na hora de entrar no curso, e inclusive ela fez o mesmo curso técnico que eu, e meu pai, claro, tinha que pagar. Então eu já pensei assim, não, vai ficar muito difícil, eu vou mudar.
não vou fazer vestibular, embora eu queria, eu vou arrumar trabalho. Aí eu fui para São José dos Campos, ficar na casa de uma tia, que abriu as portas para me ficar, só que aí chegou a realidade. Eu era uma menina de 17 para 18 anos, com toda a timidez que eu vim, não tinha bagagem nenhuma experiência profissional e não tinha comunicação. Como uma pessoa que, embora eu tinha terminado já o colégio técnico, mas não passava numa entrevista, porque isso não tinha comunicação, e aí isso me atrapalhou muito. E aí eu fui para São José dos Campos e me deparei com uma cidade grande e desempregado, querendo, só que eu muito tímida, nem falava isso para minha tia, que eu estava querendo arrumar serviço, mas o que eu queria mesmo era fazer faculdade, mas meu pai não tinha condições para pagar. Resultado, perdi o vestibular. Perdi o vestibular e foi entrando naquela aflição, e eu ficando lá em São José, eu retornei. Voltei para casa do meu pai, e quando chegou aqui, eu já tinha terminado o vestibular, terminado tudo. Aí eu falei assim, ainda resta o quê? Eu continuar fazendo alguma coisa para mim, para o próximo ano eu fazer faculdade. Então, eu vou fazer cursinho pré-vestibular, lá na FEP mesmo, era um cursinho, me lembro que era de Belo Horizonte, que tinha uma sede aqui. E para economizar, eu ia no ônibus da prefeitura, para Itajubá, e no retorno eu pegava carona com uma professora, que era de um curso de inglês, e parava em Piranguinho. Parava em Piranguinho, porque eu fazia lá em Itajubá, parava em Piranguinho e pegava de novo o ônibus escolar da prefeitura para chegar em casa. Tudo isso para economizar passagem. E nessas indas e vindas eu conheci o Érico. Aí nós começamos com outro processo de namoro, de conhecimento, resultado. Parei com o cursinho, parei com o meu sonho de faculdade e passamos por uma outra fase. Aí começamos a namorar, depois, isso em 98, começamos a namorar, em 99 casamos. Então trocou totalmente o meu objetivo daquele momento, foi trocado. Muito bem, aí começamos o casamento, aí veio a dificuldade. Por quê? O desemprego, não tinha mais trabalho. E aí começaram as dificuldades de todo início de casamento, né? O Érico mexia com material de construção, que ele herdou do pai dele, e as coisas estavam bem difíceis. E aí a gente tentava de todos os jeitos para arrumar alguma coisa para engatar na vida financeira. E eu voltei a ficar na barraca do meu pai para receber meio salário. Eu ficava meio período na barraca do meu pai e isso me ajudava, porque eu ganhava aquele dinheiro e ficava em casa, e durante a manhã eu ficava na barraca. Eu voltei de novo para minhas raízes. Eu saí da barraca do meu pai e consegui um emprego no Laticínios. Trabalhava de vendedora nos laticínios. E logo em seguida eu engravidei. Durante toda a minha gravidez eu continuei trabalhando nesse laticínio, já ganhava salário e trabalhava no laticínios.